Oi, 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 como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Que bom saber que você está aí do outro lado da tela conectado ao podcast Mundo Empresarial, que começa a partir de agora com mais uma história envolvente, gostosa, enfim, do nosso empreendedorismo. Vamos conhecer gente que faz acontecer, que faz parte dessa engrenagem chamada economia, que contribui muito para o sucesso, para o progresso do nosso Brasil. Gente que empreende, que tem o sonho, o desejo de empregar tanta gente, de levar soluções, produtos, serviços, e você conhece a partir de agora aqui no podcast Mundo Empresarial. Já te convido, claro, a curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, sempre, né, às segundas, quartas e sextas-feiras tem podcast inédito, tem um episódio inédito para você acompanhar aqui na nossa programação, no nosso canal no YouTube, tá bom? Se inscreva aí, já são mais de 130 mil inscritos, uma grande audiência. Aproveite, depois de assistir esse conteúdo, também fique à vontade para passear pelo nosso canal, tem muita coisa bacana, viu? Outros episódios que já foram ao ar, também reportagens do programa Mundo Empresarial, que são exibidas semanalmente na televisão. Enfim, tem muita coisa bacana, é só acessar, conferir, curtir, enfim, vai ser um prazer tê-lo por aqui com a gente, tá bom? Podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio e patrocínio da Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem coxinhas, salgados integrais e até mini churros, e com uma maior praticidade, vem congelado, viu? E o modo de preparo é bem simples, basta aquecer por alguns minutos e tá pronto para você degustar, saborear os produtos da Croissant e Companhia. Visite uma loja de fábrica mais próxima ou então acesse o site que aparece aqui na sua tela e descubra como levar os produtos da Croissant e Companhia aí para sua casa, para sua festa, para o seu evento e quem sabe até se tornar um revendedor da marca. Croissant e Companhia, o salgado genial. Muito bem, falado, dado o recado, muito obrigado, dona Dita, seu Toninho, também o Tocos, CEOs, os responsáveis aí pelo grupo que faz parte aí da Croissant e Companhia. Muito obrigado por essa parceria de sucesso. E agora, vamos falar de mais uma empresa de grande sucesso que figura nacionalmente, que tem feito grande trabalho, né, na parte aí de bebidas e tudo mais, enfim, tem dado sabor a tantos e tantos copos, a tantos e tantos drinks. Estou falando da Ice Fruit. Estou aqui com os estou aqui com os sócios, os fundadores da empresa, o Clisman Rickert e também o Walter Castro. Sejam bem-vindos ao podcast Mundo Empresarial. Tudo bem com vocês? Tudo certo, ótimo, muito obrigado. Jovens empreendedores com uma mente brilhante, com o desejo de empreender e de fazer essa engrenagem da economia de fato girar, funcionar a todo vapor, não é mesmo, Clisman? É isso aí, é isso aí. Eu e o Walter, aí, a gente é amigo desde a época de escola, sempre tentando aí alguma coisa nova, desde da época. Então, a gente sempre quis, né, ser empreendedor, em fazer a nossa empresa, até que surgiu essa oportunidade do gelo saborizado. Bacana, uma amizade de décadas que agora virou negócio, Walter. Exatamente, faz mais de 10 anos que eu conheço o Clisma. De empresa a gente tem aí no mínimo 6 anos aí. E buscando esse desenvolvimento, buscando atender as necessidades do mercado, sempre atento às novas novidades, e é isso. Que legal. A Ice Fruit é uma empresa da cidade de Louveira, no interior de São Paulo, exato, com distribuição aí para boa parte desse Brasil, e que é fabricante de gelo saborizado para drinks. Que tem feito aí a cabeça, o coração, mexido com o paladar, o sabor de muitos brasileiros, Clisman. A gente foi praticamente aí pioneiro, né, no mercado. Antigamente as pessoas congelavam a caixinha Tetra Pak. Foi aí que a gente teve a ideia de facilitar o mercado, né? De entregar mais facilidades. Porque o pessoal pegava a caixinha Tetra Pak, congelava. Então, as baladas, né, as festas, tinham esse trabalho de ter que abrir
né, o Tetra Pak, congelar também, que é trabalhoso. O Tetra Pak tem ali aquela capa térmica, né? Ele serve também como uma proteção térmica. Dava mais trabalho no congelamento. Muito para congelar. Então, vamos dizer que a festa ali, a balada enchia o freezer para congelar. Demorava 2 dias para congelar. Num dia bom, vamos dizer que ele vende tudo. Na sexta-feira, por exemplo. No sábado pro domingo, ele vai ter festa de novo. Ele perdia todo, ele já não tinha a capacidade de congelar novamente. Então, eles tinham... existia muita demanda e não conseguia dar conta por conta do congelamento, sem falar nessas outras coisas que eu falei, né? Que a abertura não é um produto que não tinha higiene, porque abria, deixava as caixinhas abertas e colocava nos baldinhos e ficava lá aberto. Então, a gente vendo aquilo, falou, vamos facilitar isso aí, né? Sim. E surgiu a ideia da gente fazer primeiramente... no saquinho, assim como as pessoas conhecem hoje o cremosinho ou o suco mup e aquele enfio canudinho. Então a gente manteve a quantidade que vem numa caixinha na Tetra Pak, porque as pessoas também se acostumaram com aquele volume de produto, com aquele tamanho também. Aquele formato. Tanto é que hoje o formato do gelo é daquele jeito por conta da caixinha Tetra Pak. Ele tem a mesma dimensão de uma caixinha Tetra Pak congelada. Sim. Então, como o consumidor se adaptou, né, dessa forma, a gente seguiu da mesma linha. Então, e aí veio essa embalagem, a gente congelando, já entregava para o cliente pronto para consumo. Até é engraçado que no início... a gente tentando ainda facilitar ainda mais a vida do nosso cliente, a gente inventou uma guilhotina. Foi uma saga, né, Walter? Isso. Da gente conseguir... Todo mundo que comprava com a gente o nosso produto, a gente entregava uma guilhotina. Porque o saquinho também era difícil, não era fácil de abrir. Era mais fácil que o Tetra Pak. Mas também não era assim tão fácil. Vocês enviavam o produto e mais a guilhotina para fazer o corte. Exatamente, para facilitar ali para ele, para o cliente, né, para os funcionários ali dele, não correr o risco de machucar a mão, porque tinha gente, nessa época, muita gente se machucando. Então, a gente entregava o produto congelado, a guilhotina para ele abrir, então era tudo facinho. Mas hoje as coisas mudaram, né? Sim. E a gente vai falar um pouco dessa modernização ao longo do programa, que teve aí a questão das embalagens, o melhoramento, a qualidade, que hoje está muito mais prático e não precisa nada mais de guilhotina, né? Nada disso, hoje é igual um picolé. Né, vamos dizer. É o mesmo processo de embalagem. Famosa embalagem abre fácil, conhecida no mercado. Você sabe que você falou do picolé. Eu, quando recebi a pauta, minutos antes da gente entrar... Minutos não, mas algumas horas antes de eu entrar no ar, eu fui dei um Google lá para procurar o produto em si, né? Para entender um pouco melhor o que era que eu ia falar. E a hora que eu olhei a imagem, falei, não, isso é um sorvete, isso é um picolé, não é um gelo saborizado. As pessoas confundem bastante. Sim, até porque tem vários sabores e tudo mais, né? Então, quando você olha, não, é um picolé tem lá de coco, de maracujá e vários sabores e tudo mais. Mas, vamos lá, Walter. Eu soube que o início, embora vocês passaram a observar que existia um mercado que consumia aquilo. Sim. E vocês tiveram a ideia, vamos melhorar. Sim. E foi por acaso. Vocês revolucionaram porque existia uma certa demanda da água do coco, enfim. Conta um pouco dessa história que foi meio que por acaso, mas que foi a partir daí o start para vocês empreenderem. Né? Sim, isso. Sim. No início, o Clisman estava estudando aviação. Eu trabalhava com o mercado financeiro também lá fora. Isso. Ele estava estudando aviação, trabalhando ali com o mercado financeiro. Eu estava gerindo o e-commerce. E a gente sempre conversou, igual o Clisman falou no início. A gente é amigo de longa data e a gente sempre teve o interesse de construir uma empresa juntos. A gente sempre partilhou muito o sonho um do outro. A nossa conversa sempre foi diária. Mesmo com fuso horário, enfim, a gente sempre dava um jeito de conversar horas e sempre discorria sobre negócios. Que legal. Até no mercado financeiro, a gente era meio que sócio ali. Isso, nos bitcoins. Então, eu estava fazendo esse trabalho
numa empresa, eu era gerente de e-commerce na época. Uhum. E quando eu saí dessa empresa, eu comecei a trabalhar com plástico. Sim. E eu liguei pro Clisma, falei que eu precisava de ajuda dele no comercial, porque o pai dele tem uma expertise muito grande nesse comercial na área de eventos, de aniversário, kit festa, enfim. E ele... Confeitaria. Isso, e ele prontamente falou, não, ele gostou do projeto, falou, não, a gente vai tocar junto e vai dar super certo. E ele tinha comentado que o pai dele estava industrializando o coco e estava descartando a água. Tá. Até então, foi uma ideia que a gente não deu muita atenção porque a gente estava focado no nosso plano principal, que era Plástico. a Sim. indústria de plástico. Uhum. Aí, eu dando consultoria para uma empresa e no primeiro mês dessa consultoria, que era uma consultoria muito desacreditada por alguns dos sócios. No primeiro mês eu consegui bater um faturamento que eles ficaram impressionados. E um dos sócios me falou, vamos tomar alguma coisa, vamos comemorar, porque quebrou essa desconfiança. Sim. E chegando nesse local, ele pediu uma garrafa de uísque pra gente comemorar e conversar. Mas não tinha o gelo saborizado ainda. Não tinha. Tinha. Tinha aquela caixinha Tetra Pak congelada, igual ele falou. E a gente Perfeito. já tava discutindo a ideia. Isso. Aí Sim. ele ligou no meio de lá. Vai dar certo, cara. A demanda é boa. Aí, como eu sempre fui curioso, perguntei pro dono do estabelecimento. Cara, você vende muito isso daqui e tal? Ele falou, não, vendo pouco. Sim. Vendo 300 por semana. Só que quando ele falou 300 por semana, aquele volume pra mim já me encantou. Aí eu liguei pro Clisma na mesma hora. Falei, cara, esquece plástico, Vamos esquece fazer um tudo negócio que e dá vamos... certo. 300 por semana, 1.200 no mês. Isso num estabelecimento só. Que falava que vendia pouco. Que vendia pouco. Imagina quantos... Não. Isso um estabelecimento. E quanto que tem o consumo no Brasil Exato. todo, né? Aí o Walter começou a fazer um estudo de mercado forte, foi para uma outra... Ficou sabendo de uma outra balada que estava enchendo muito, que é o famoso MK, que virou nosso cliente depois também. Hoje ele é muito conhecido no meio do funk. E o Walter foi lá e perguntou o volume. Aí o volume era 3 mil. Olha só. 3 Por mil semana. No final de semana. 3 mil por semana. Isso. Enquanto aquela era 1.200. Não, aquela era 300. Mês. Ah, tá. Esse por Esse semana. por semana. Ah, desculpa. Sim. Isso. Tá. Num final de semana ele vendia isso. Sim. Já era 10 vezes maior do que... Sim. Que daí era 12 mil. Isso, isso. Aí ele falou, a gente tem que fazer já focando esse cliente. A gente tem que entrar nele de qualquer jeito, porque esse cara vai dar Sim. pra Visibilidade. gente... Aham. E foi dito e feito. A gente até... É engraçado que para entrar nesse cliente depois, né, que foi bem mais lá na frente, que até então a gente teve outras pessoas que viabilizaram. O Rael, que é um cara assim, que é dono de uma balada, comprava toda a nossa produção. E depois apresentou, né, o Mike, que é o dono do MK, a primeira carga... Porque ele comprava Tetra Pak, até então esse produto nosso era... Pô, será gerava que dá muita certo? desconfiança. Vocês quebraram a Tetra Pak. Quebraram... Nosso produto, As águas de coco. por mais que quebrava muitas dores do mercado, que a gente entregava ele já congelado. Entregava na porta, né? Entregava na porta do cliente, ele não tinha mais que ir em supermercados buscar o produto. A gente entregava de domingo a domingo. Arrumava no freezer. E o nosso pedido era pede num dia, entrega no outro, como ainda é hoje. E mesmo com todos esses benefícios que a gente entregava, tinha a desconfiança da marca, que é uma marca nova. Sim. Eles estavam acostumados com a Tetra Pak, que tinha todas as dificuldades, mas já era uma marca consolidada. O pessoal já estava bem acostumado com o gosto do produto, com a qualidade. E a gente tinha esse desafio de entregar todos esses benefícios, mantendo a qualidade da Tetra Pak. E o seu era coco também, né? E era, Isso. nesse momento era água de coco mesmo. Era puro. Isso. Aí a gente fez a proposta pro Mike, falou assim, ó, cara, a gente vai te trazer esses 3 mil unidades. Se um cliente seu não reclamar, você não precisa pagar. Aí ele olhou... falou, essa é de teste. Se você não vende 3 mil na semana, pega todos esses 3 mil. Se alguém reclamar, você não paga. E trabalha o final de semana aí, você diz. Quando é domingo, a gente foi lá de novo conversando, ele pode, semana que vem, pode trazer aí, a gente vai trabalhar só com um de vocês. Nossa, olha aí só. Foi uma assim... E daí firmou uma parceria aí de muitos anos. Foi assim, ele foi muito importante, né? Porque ele... Abriu portas. Demais, porque ele como referência no meio,
A gente chegava muitas vezes nos clientes e falava, não, o gelo do MK. Aí o pessoal, então eu quero. Então ele era meio que, ele sempre foi, né, uma referência, assim, nesse meio das baladas, de baile funk e tal. Sim. Que é o nosso público-alvo. E a produção nesse início, como era? Vocês já estavam bem automatizados, equipamentos? Ou foi uma forma bem manual ainda? Não, bem trabalhoso, né? Eu e o Walter aí somos... Já tinha uma equipe? Nada, era eu e ele, o Walter produzindo, eu entregando, eu ficava mais na logística e abrindo o cliente nós dois. Então, era ele produzindo de lado, eu entregando do outro, depois... E nessa época, a gente é de São Paulo, né? Acabou a gente ficando em Louveira por conta da fábrica do meu pai. Tá. Então, isso também foi uma coisa muito boa para nós, porque... Meu pai já tinha todas as licenças, né, de industrialização, então por isso que a gente também começou lá. Depois a gente abriu uma outra unidade em Diadema, né? Mas enfim, voltando ao assunto. A gente trabalhou muito, só nós dois, por bastante tempo, quase um ano. Ele, como eu disse, o Walter produzindo, eu entregando, e chegava à noite a gente ainda abria os clientes, né? Ia lá, fazia todo esse trabalho comercial, recebia, não tinha ninguém. Até a hora que a gente pegou, contratou uma pessoa para produzir, depois contratou um motorista e hoje a gente está aí com mais de 40 colaboradores. Que legal. E daí passou a investir também no maquinário, porque assim, como que é feito, como é a produção do gelo saborizado? Hoje é bem mais complexo, né? Antes a gente tinha uma máquina só, como eu disse, a envasadora, que ela já invasa, embala, faz tudo, a gente só tirava de lá e colocava para congelar. Muito simples. Sim. Né? São câmaras frias? São grandes congeladores? Isso, a gente sempre trabalhou nessa época com container congelado. Tá. Então... Ele acaba atuando ali como um túnel de congelamento, assim, eu colocava lá na frente, enfim, ajudava muito o congelamento. Hoje, como a gente tem essa forma mais fácil de abrir, não tem como você congelar ele na embalagem. Então, você já tem que congelar ele primeiro, né, desenformar e então colocar na embaladeira na Tetra Pak. Né? Então, são os mesmos maquinários de fazer picolé. Então, a gente tem uma envasadora, é muito mais colaborador. Então, envasa primeiro, coloca na picoleteira, ali você tem uma máquina que é um tanque, né, com um produto que atinge menos 30 graus, né, e você coloca a forma ali e congela o produto. Chega lá na frente, é uma linha, né, com em média 50 formas cada máquina. Quando sai lá na ponta, ela já congelada. Então, você desenforma, coloca uma desenformadora, que é uma banho-maria, uma água quente. Aí você mergulha a forma na água quente. Ela desgruda, né, das paredes. E depois de lá vai para a embaladeira, a Flowpack. Aí embala. Então, você vê, antes era um processo só. Uma máquina fazia os dois, né? Que a gente precisava envasar, embalar e depois congelava no container. Sim. Hoje não. Hoje o processo é muito mais complexo, a fábrica muito mais... outro nível. Tá mais estruturada. Muito mais estruturada. Muito mais estruturada. E a produção inicial era em números? Quanto que vocês começaram fazendo e hoje, em números, quanto vocês produzem? Mês, ano? Nossa, a produção inicial... Se eu não me engano, acho que é 10, 15 mil no mês, né? A gente fazia. Naquela época, tipo assim, e foi bom que desde o primeiro mês, né, a gente teve esse nosso amigo que abriu as portas pra gente, o Rael, que comprava toda a nossa produção. Ele falou, ele tinha existe ainda, né? Um MT Lounge, ele falou, pode trazer pra mim, eu compro tudo. E porque o que eu não consumi na minha balada, eu vou vender para outro e para vocês não pararem, não desanima não. Ele sempre foi assim. Que legal. O nosso acreditou demais na gente mesmo, assim, nosso parceiraço. E hoje então a gente pode dizer que a Ice Fruit, os gelos saborizados estão nas principais baladas de São Paulo, em vários estados brasileiros. Isso. Não, hoje baladas e supermercados, adegas. Isso. Grandes redes também. É um orgulho, né? Orgulho nosso. Tá com um produto que... a gente iniciou a categoria, a gente inovou e hoje vê num supermercado, num grande supermercado, hoje a gente tá
em grandes redes mesmo de São Paulo, Sim. em referência na maior rede de supermercados de Minas Gerais, Que legal. até o sul de Minas. Então, assim, a gente realmente está se tornando uma categoria, né? Um produto de fato que ainda não existe, né? A gente está lutando, Sim. entramos junto com os nossos concorrentes também, em conjunto, né? Em Brasília, para conseguir formalizar a categoria gelo saborizado, que até hoje Ainda não... tanto que o Kenai que a gente usa é congelados comestíveis. Não tem ainda uma categoria, não pode usar gelo. Sim. Porque gelo é só água. E existe até essa briga, né, de usar o gelo na embalagem. Porque gelo é só de água, mas o nosso é um gelo saborizado. Tá. Aí fica uma guerra da vigilância com o pessoal da... Pra dizer, mas o de vocês não é exatamente Não um é gelo. Exatamente. Tá. Só que você também Tem uma não pode... queda de braço aí. Isso. E o duro é o convencimento, né? Fazer com que as pessoas entendam qual a finalidade, enfim. Exatamente. Mas chega lá. Ainda vai ter bastante espaço para isso. Já ganhou, né? Muito espaço. Já cresceu muito. Já popularizou por todo o Brasil. Antes, o gelo saborizado em si, ele nasceu em São Paulo. E aos poucos foi se popularizando para todo o território nacional. Hoje já é encontrado em todo o Brasil. E onde que... Você falou em São Paulo, foram nas baladas? Como que surgiu isso? Isso, foi nas baladas, foi algo bem periférico, assim. Tá. Foi Os bailes? Isso, exatamente. Foi uma cultura periférica. Sim. Que, assim como tudo, gera volume, né? Se você pegar a maior parte da população brasileira... consome esse tipo de música, consome o produto em si. Tanto que você vê os streams, as pessoas mais ouvidas são desse gênero hoje. Tá. Então, como nasceu nesse segmento, não tinha como dar errado e não tinha como não crescer tanto, né? Que legal. Hoje todo mundo que tá com um copo tomando um drink tem um gelo saborizado e certamente é da Ice Fruit. Seja o whisky, um rum, uma vodka, o que mais? Tudo que... Hoje até cerveja, né? Até cerveja. Inclusive vocês têm, vamos falar um pouco sobre isso já, né? Tem tem um gelo próprio para cerveja. Um gelo próprio para cerveja, uma novidade aí. De fato, vocês estão revolucionando o mercado. Não foi uma ideia nossa, de fato, é bom ressaltar isso. Foi um concorrente que lançou no mercado. Sim. E a gente acompanhou essa tendência e lançamos um produto também para cerveja. Vamos falar disso já. Vamos lá, o Lucas Quiles, nosso faz tudo aqui nos bastidores, né? Que comentou a respeito do assunto. Olha lá, inclusive ele já tem até imagem. Vamos lá, para a gente ilustrar aqui na nossa tela. Mais cor, mais sabor e mais refrescância. Isso. Fala um pouco sobre isso. Então, esse daí é um costume muito comum, né? Aqui pelo interior de São Paulo. Né? Interior de São Paulo. O pessoal tinha um costume de virar a latinha de cerveja ao contrário. Popularmente chamado de... Esse era o na bundinha. Na bundinha. Exato. Tá, latinha na bundinha, diz o Lucas Quiles aqui. Tá. E colocar sal e limão e furar e tomar, né? Sim. Ao contrário. Daí a gente pegou essa moda e lançou sal e limão. Então não é um gelo sabor cerveja, é um gelo sabor sal e limão que combina mais com... Que você pode colocar lá na sua caneca de cerveja. Exato. Você vira a cerveja e coloca o gelo em si. Exato. E daí a pergunta também. que não quer calar, mas não fica aguada a cerveja? Não fica. Não, porque o derretimento ele não é... Exato. Demora para... Exato. A gente se preocupa muito com a tecnologia do produto. Então não é simplesmente água, sal e limão, né? Sim. Tem uma série de produtos que fazem o gelo em si demorar mais para derreter. Então, quando a pessoa terminar de tomar esse copo, o gelo praticamente vai estar intacto ainda. Que legal. E olha, incrível, né? A embalagem parece um picolé, gente. Se confunde com picolé. Sim. Mas e uma bonita embalagem, muito, muito bem pensada. A arte, a parte de comunicação visual de vocês está muito bacana. Bom, obrigado. Agora eu gostaria que vocês falassem um pouco dos sabores. Esse é um dos produtos que a Ice Fruit produz. Vocês começaram com apenas um produto, que era o gelo saborizado sabor coco. Água de coco, exatamente. Que era água de coco, né? Que foi a ideia principal ali, o reaproveitamento daquela água, Isso. Né?
E depois surgiu o pessoal congelando o suco de maracujá e pedindo pra gente, maracujá, maracujá, e lançamos o maracujá. E acabou depois com a moda do gin, Sim. né? As pessoas pedindo outros sabores. Aí veio em seguida o morango, depois veio o maçã verde, depois o melancia, depois veio laranja, a gente tem limão com gengibre. Ai, que e legal. depois o último lançamento foi esse o que a gente chama de Radler, né? Que é sal e limão para cerveja. E como foi? São 8 no total, 8 sabores. Vocês passaram a produzir algo que certamente gostam muito, né? De fato, vendem aquilo, produzem aquilo que consomem, né? Viram as pessoas fazendo, assim, perceberam que tinha mercado e passaram a fabricar e comercializar. Mas tem a questão empresarial, questão empreendedora, que por mais que vocês gostem do que façam, mas tem todo um desafio, porque Sim. empreender no Brasil não é fácil. Sim. E como que foi a estruturação da empresa em si? O nome da empresa, a construção da planta fabril, embora você falou, né, já utilizou um espaço que já existia de uma outra fábrica do teu pai. Mas como que foi todo esse início? Então, é que o início a gente compara muito a trajetória de uma empresa com a trajetória da vida humana, né? Você pega uma criança recém-nascida, ela só dorme, acorda e mama. Então, E chora. Basicamente na empresa é assim, você começa uma empresa, você está preocupado com a venda, o fluxo de caixa e a recorrência, não está preocupado com mais coisas. Sim. E ao passar do tempo, a empresa começa a exigir mais de você, exigir marketing, exigir maiores investimentos, exigir mais conhecimento técnico, mais conhecimento em recursos humanos. Então, se você souber escutar o que a empresa te fala, não tem como ela não crescer. Ela vai conversando com você ao longo do processo. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca pensou assim, parou pensando, a gente só faz de maneira instintiva, a gente conversa basicamente todos os dias. Todo momento, a gente tá sempre junto e sempre conversando. E escuta o que a empresa vem nos falando. Por exemplo, E mudou a amizade de vocês? Não. Melhorou? Não, melhorou, fortalece, né? É incrível. A gente. Porque tem gente que fala, a sociedade não é bom, estraga a amizade e tudo mais. Nada, com a gente dá super certo. Acho que mesmo porque os nossos objetivos, né, Exato. são muito alinhados. Sim. É assim um absurdo. bom. A gente quer as mesmas coisas. A gente também não tem muito ego, né? Nem vaidade. Exatamente, isso é muito importante. A gente não discute pra ter razão, a gente discute em prol de sempre um mesmo objetivo. Igual você falou, a busca do objetivo. Você pegar uma época que foi muito difícil pra gente, que foi a época da pandemia, que, por exemplo, todos os bares, Fechou, baladas, né? Fechou? se manteram fechados. Só que... Mas aumentou o consumo da bebida em casa. Exatamente. E aí a gente observou isso nas adegas e a gente falou, cara, todo mundo na pandemia sofreu. Todo mundo na pandemia sofreu. Sim. Todo mundo perdeu o poder de compra, inclusive os donos dos estabelecimentos. Então a gente, antes de pensar no marketing, foi igual a gente falou, a gente escuta o que a empresa tem para falar. Pô, não vou ficar investindo em marketing visual numa época dessa. O que a gente fez? Vamos fortalecer o consumidor. O consumidor não, o nosso cliente, que no caso é a adega. Sim. Então a gente começou a fazer investimento em freezers para deixar incomodato, para conseguir fazer novas aberturas e fidelizar o cliente. Porque o que acontece? Nessa época também, como começou, as pessoas começaram a procurar alternativas, né? Então, muitas pessoas começaram a fazer fabriquinhas de gelo saborizado, viu que essa moda estava pegando, então cada região começaram a fazer muito. Assim, virou uma febre na pandemia de uma hora para outra. Então, como uma maneira também da gente fidelizar o cliente, veio essa ideia. Vamos pegar, vamos arriscar. A gente pegou nosso caixa, vamos comprar tudo de freezer, vamos dar para todo mundo aí em regime de comodato e vamos arriscar. E não adianta, né? Personalizou, é risco. Colocou a marca de vocês e lá os produtos
para Cara, ser vendido? Nesse início, a gente nem personalizava. Uhum. A gente comprava numa grande empresa que, inclusive, não podia abrir. O gerente ia lá, abria a porta, a gente entrava, uma empresa famosa, a gente entrava lá, fazia a compra e já mandava entregar direto nos clientes. Ah, entendi. Para evitar o contato. Sim. Já entregava direto. Comprava, dava o endereço lá na hora Tá. e a loja já entregava direto para eles. Então, isso foi importantíssimo para fidelizar e ganhar da concorrência. Então, a pandemia, ela trouxe muita tristeza, mas Sim. ela trouxe muitos ensinamentos muita para nós como oportunidade pessoas e para as empresas, empresários de modo geral, né? Sim. As pessoas precisaram se reinventar. Exato. E, tivemos que sair da nossa zona de conforto para buscar algo novo, né? Exato. E foi uma época que apesar de todo o sofrimento, toda a tristeza que ela trouxe, para a empresa em si, ela trouxe um crescimento muito grande. Sim, imagino. A gente conseguiu, nessa época, com essa estratégia, aumentar muito o nosso volume de clientes e escalar ainda mais nosso negócio. É porque as adegas cresceram muito, né? Sim. O pessoal não tinha balada para ir, vamos para adega ou Sim. comprar. Sim. As adegas também começaram a vender drink delivery. Então, todo mundo... Teve uma febre de adegas na pandemia e todas essas adegas vendiam muito bem. Todo mundo teve... A maioria, assim, grande sucesso. E a gente começou a atacar forte, né? Principalmente ali, zona oeste de São Paulo. Começamos... Até que depois veio Minas Gerais e a gente começou a expandir para outros estados. Curitiba também, Paraná. Os primeiros lugares foi a cidade de São Paulo e Grande São Paulo? São Paulo e Grande São Paulo. São Paulo é gigantesco, né? Sim. Até hoje é assim... Não tem como. É a cidade que mais vende... Mais consome. A população aqui é um absurdo, né? Você pega ali, Zona Leste é gigantesco. Então... É difícil até você dominar São Paulo. E depois que saiu de São Paulo, qual foi o segundo estado com mais Foi Paraná o segundo. Paraná. E depois foi Minas Gerais. Então, hoje vocês estão... vocês atuam na região sudeste, sul e sudeste. Isso, a gente tá São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Que legal. Já começando um pouquinho lá no centro-oeste. Isso, Exato. isso. Tá. E tem os planos aí de expansão, isso para outros lugares? Isso, nossa, a gente está hoje estruturando para atingir o Nordeste, né? A gente até tem esse plano de nacionalizar o produto, mas a gente faz isso com muita calma, né? Porque a logística do produto congelado não é fácil. Sim. Né? Então, a gente procura os parceiros ideais para trabalhar com o nosso produto, para fornecer aquele mesmo cuidado que a gente tem Sim. aqui. Para entrega ser... Exato, perfeito, entendeu? Até porque a gente tem um cuidado e um carinho muito especial por cada cliente que a gente tem. Então, um dos maiores objetivos da empresa é não deixar dar ruptura em nenhum cliente, em nenhuma época do ano. Época do ano como Natal e Ano Novo e Carnaval, a demanda chega a triplicar. Então, a gente não pode falhar com esses clientes, porque a gente entende que quando o cliente abre a porta do estabelecimento dele pra gente, ele tá abrindo a porta da casa dele. Ali que ele tira o sustento da família dele. Então, a gente não pode tratar de forma irresponsável e nem brincar com o sonho de ninguém. Perder venda, né? Sim, Então, essa expansão a gente trata sempre com muito cuidado para não perder essa qualidade da entrega e não perder esse contato com o cliente, entendeu? A gente entende que vender uma vez é difícil, mas manter o cliente, ter essa recorrência, igual a gente tem clientes de anos, é mais difícil ainda, é um trabalho diário. A gente não vende só um produto, né? A gente vende um serviço. Sim, então, toda a experiência, a gente toma muito cuidado com isso. O consumo é anual, mas tem épocas, tem as sazonalidades, como você falou, Natal, Carnaval. Esse Carnaval, pelo visto, foi muito bom para vocês. Foi, nesse calorão, né? Então, uniu, né? Verão, altas temperaturas acima da média e acaba com que as pessoas consomem muito mais. E a gente entrega de domingo a domingo. Isso é muito importante. A nossa empresa não para. Não para. 24 horas. A gente cobre quase todos os feriados. A gente só não cobre o dia do Natal e o dia do Ano Novo. Mas todos os feriados anuais a gente cobre. Mas esse ano, essa virada de ano, a gente trabalhou todos os dias, inclusive Natal, inclusive Ano Novo. A única coisa que não trabalhou foi a logística. Nesses 2 dias.
Entendi. Agora, a fábrica em si não parou. Não para. A Não fábrica para, é 24 horas, domingo a domingo. 365 Hoje dias. o principal cliente de vocês é a balada ou os distribuidores? Olha, hoje é mais... hoje são as adegas, né? E as Sim. baladas. A Que gente daí, nesse coloca caso na seriam os mesma- distribuidores, né? A balada, as adegas, né? Isso, aí você tem os distribuidores, por exemplo, em Curitiba. Tem um distribuidor Os, lá. os revendedores, né? Isso, revendedores. Os revendedores são as adegas. Sim. Então, hoje são em maioria. Só que a gente, como a gente estava falando, né, das redes de supermercados, a gente está entrando bastante nesse canal de vendas aí, tem sido sucesso total. Que legal. E eles e-commerce, vêm até vocês nós. fazem alguma coisa? Hã? E-commerce? Não. Não. No e-commerce é difícil por conta do produto ser congelado. Aí acaba sendo mais complicado. Sim, sim. E a gente tem- e até a distribuição dele, né? Isso, e a gente tem um pedido mínimo, então, para comprar com a gente, que no e-commerce, para o consumidor final em Sim. si, ia ficar Mas porque a gente inviável. não pode tirar a venda, Exato. né, da adega que está ali próximo ao cliente, a gente não pode atravessar. Sim. Vocês são apenas o fabricante. Exato. A gente tenta proteger ao máximo o distribuidor. Uhum. Então, Revendedor ali. todo cliente que chega até a gente pergunta a região e sempre faz esse direcionamento pro correto. Uhum. Muito bem. E hoje são quantos sabores? 8. 8 sabores. E qual é o mais procurado? Água de coco. Água de coco. É É o o que sucesso. começou é o maior sucesso. Isso. Carro-chefe. Que legal. Mais de E depende 50%. muito de região, né? Hum. Há pouco tempo o sucesso era o melancia, né? Porque a gente acompanhou, a gente veio lançando os sabores conforme também os energéticos saborizados foram lançando também e fazendo sucesso. Tá. Então, há pouco tempo... E vai de acordo também com o sabor, com a bebida, né? Exato. Isso. Porque de repente, igual no caso o gelo saborizado de coco Um uísque. é pro whisky. Exato. Tá, então de repente um gin é um outro tipo de Morango. de sabor. Morango, melancia. Tá. Então depende muito do consumo da bebida. Qual é a bebida que é daquela região, aquele local, aquela balada Exatamente. consome mais. Maracujá na vodka, o pessoal gosta. Que legal, que legal. Bom, deixa eu falar pra você que tá assistindo o podcast Mundo Empresarial. Tá gostando, né? Tenho certeza que sim. História muito boa, empolgante. 2 jovens empreendedores que descobriram aí do reuso, né? Não seria o reuso, seria da água do coco. Reaproveitamento. Fizeram do reaproveitamento da água do coco. Tiveram a ideia de fazer o gelo saborizado para drinks. Quanta história boa, hein? Tiveram insights, estão apresentando insights, boas histórias aqui do empreendedorismo. E você também que é empresário, empreendedor, tem uma história boa assim como a deles para contar, quer participar do podcast Mundo Empresarial? Então entre em contato aqui com a nossa produção, no GC que aparece aí, nos contatos que aparecem na sua tela, e descubra como participar do nosso podcast que já são mais de 100 episódios no ar, uma grande audiência para mais de 130 mil inscritos no nosso canal no YouTube, e 3 anos de sucesso do podcast. E a marca Mundo Empresarial, que está celebrando agora em 2025 10 anos. 10 anos do programa Mundo Empresarial na televisão. Da TV, viemos para o YouTube e seguimos nessa parceria, né? YouTube, televisão. Hoje você assiste o programa Mundo Empresarial na Rede TV para todo o Brasil. Também na VTV SBT para as regiões de Campinas e Baixada Santista, Litoral Sul de São Paulo. E também na TV Cultura Paulista. Então entre em contato para você participar aqui do nosso podcast e também do programa Mundo Empresarial, compartilhar um pouco aí dos insights, das suas histórias de empreendedorismo. Tenho certeza que a tua história é tão empolgante quanto a deles. E vai ser um prazer ouvir, conhecer o que você tem para nos contar, tá bom? Venha fazer parte também do Mundo Empresarial. Bom, então aqui hoje, batendo papo com esses 2 empresários, o Walter Castro e o Clisman Rickert. Falei certo? Certinho. Muito bem. Bom, eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre os planos para o futuro. Eu sei que hoje vocês estão atuando aqui em 5 estados brasileiros, tem possibilidade de expansão para outros lugares e possibilidade de internacionalização da marca. Já pensam?
Sim, a gente pensa muito nisso. Primeiro, a gente tem que conquistar o Brasil, né? É que eu vou falar, a gente só está em 5 estados, a gente tem que ainda nacionalizar, tem muita coisa para conquistar aqui no Brasil, mas é um produto que tem se mostrado já que tem sucesso lá fora, existe a demanda, né? A gente vem acompanhando e estamos trabalhando ali na expansão da fábrica, na produtividade. Hoje, esse ano, a gente planeja dobrar a nossa produção, né? A gente está fazendo uma ampliação bem grande lá na indústria, né? Com uma câmera fria, com uma capacidade de armazenamento bem grande, né? Essa câmera fria a gente está planejando aí a construção dela para 300 pallets, né? Acho que é Isso. 300 pallets. Então vai ser assim já uma grande ampliação, né? Hoje a gente tem a nossa fábrica, nosso armazenamento ali, o nosso estoque da fábrica. Temos um grande também em Minas Gerais, temos, né, em cada estado que a gente atua e dentro de São Paulo também, né? Não, a gente não tem só ali em Louveira, a gente tem pontos de distribuição em São Paulo. Tá. E a gente, enfim, então está crescendo aí. Acredito que a gente está fazendo de tudo para esse ano dobrar a nossa produção e para chegar aí perto dos 30 bilhões de unidades ano. 30 milhões. Milhões. 30 milhões de unidades ano. Muito legal. É algo... O mercado é muito grande, né? Muito consumidor. Muito consumidor. É para mais de 100. Se você pensar que só no Brasil são vendidos mais de 2 bilhões de latas de energético, e a gente tá falando de um mercado que não consegue produzir 100 milhões de gelos, então você pega um gap muito grande aí, é um mercado praticamente embrionário. E então a curva de crescimento dele é muito grande. Sim. E não é um mercado de tendência, né? Então, porque muitas pessoas pensam isso, é um mercado... É só uma fase, vai passar. É uma moda. Não. Só que não, porque as baladas, elas tinham gasto com gelo tradicional, o gelo em cubo. Elas davam esse gelo em baldes. Então, passou de ser um custo para ser um faturamento. Então, quem dita a demanda do mercado hoje são as baladas e as adegas. Então, eles não vão querer deixar de ter um lucro para Hoje o produto tem uma margem para eles absurda. É igual um energético. É uma margem assim absurda, muito boa. E vocês planejam aí a criação de novos produtos, novos sabores? Hoje a gente sempre está acompanhando, né, o que o mercado vem consumindo, igual a gente estava falando dos energéticos, sabores que vão lançando, a gente vai sempre olhando aí para o consumidor. Hoje, o nosso último lançamento foi o Radler. Estamos vendo aí, a gente está pensando em 2 sabores, estamos em dúvida, experimentando ainda, né, fazendo todo o processo de aprovação, para depois, então, pensar no lançamento. Né? E como que vocês chegam à conclusão que, bom, esse gelo saborizado no sabor tal é bom para aquele estilo de bebida? Tem um estudo, enfim, Então, vai muito de acordo com o paladar, gosto de cada um. Não, vai muito pelo consumo, porque a bebida em si, se for pegar, por exemplo, vodka, existe vodka de diversos sabores, existe bebida de diversos sabores, energético de diversos sabores. Tá. Então a gente acompanha muito a tendência do mercado, a gente vê o que está crescendo, qual consumo de sabor está crescendo. Sim. Se não tem na nossa linha, a gente começa a fazer um estudo. Se pendurar por mais de 2, 3 meses, a gente já começa o desenvolvimento, porque sabe que é algo que não vai sair do mercado com tanta facilidade. Porque a gente também não quer criar produtos para ficar tirando e lançando no mercado assim de Os forma nossos avulsa. clientes também, né? São assim bastante... Eles que também falam, pô, por que eu lanço sabor tal? Eu tô vendendo demais esse energético aqui. Se você lançar um sabor tal para combinar com ele, vai ficar bacana. A gente escuta muito também. E os clientes dão muitas dicas. E daí como que vocês chegam, por exemplo, da maçã verde? Para chegar naquele sabor em si, são polpas de fruta? O que Não, aí é um segredo da... É um segredo da indústria, mas a gente usa ali um preparado, né? Existe Sim. todo um
uma engenharia ali para fazer isso acontecer. A gente tem uma equipe de engenharia alimentar que faz todo o preparo e fica desenvolvendo milhares de amostras até a gente provar e dar para uma gama de pessoas experimentarem. Porque ele tem que dar certo no congelamento também, não é algo tão simples. Uhum. Até a coloração também, a gente é chato com isso pra caramba. A gente quer o mais idêntico à fruta possível. Uhum. A gente tenta fugir do artificial demais. Uhum. Então, esse cuidado com o desenvolvimento é crucial. A gente é muito crítico mesmo. Isso é importante. Chega a ser muito chato. Isso é importante. Vocês comentaram no início que lá em 2018 ainda utilizavam um estilo de uma embalagem diferente da atual. Uhum. Né? E daí, quando que teve essa mudança da embalagem? Você falou, inclusive, até distribuíam um produto e dava para o cliente ainda uma guilhotina para fazer o corte. Exato. Né? Foi na pandemia mesmo, acho que foi em 2020. Na época da pandemia. 2020, 2021, por ali. Não sei a data, não lembro a data exata, mas foi um sofrimento, assim, porque a gente estava aprendendo tudo novo. Então, a gente apanhou para comprar a máquina, porque foi tudo às cegas. A gente viu a demanda, sim, né? A gente teve que inovar do dia para a noite. Ao mesmo tempo, a gente não tinha conhecimento nenhum sobre esse novo maquinário, que não tem nada a ver. E no meio da pandemia, se você achar profissionais, nossa, foi assim duro. Então, a gente ajudou a desenvolver esse mercado, porque na época que a gente começou não tinha forma, não tinha máquina, não tinha embalagem. Não tinha embalagem. A gente foi numa fábrica de aço e desenvolveu ali o tamanho junto com ele, as medidas, a forma, falou, tem que fazer assim. Então, a forma furava, porque não aguentava a temperatura muito baixa. A maior empresa de forma no segmento, quando a gente ligou para eles a primeira vez, eles falaram, não tenho interesse em fabricar esse tipo de produto, porque o volume é muito baixo, não vai ter recorrência. Sim. Aí depois de um ano eles estavam ligando pra gente, pedindo pra gente testar as formas e falando pra gente comprar. Você testa e tal. Porque a gente foi realmente... Descobriram que era um mercado promissor, né? Exatamente. Demais. Então não tinha nada, a gente ia reaproveitando tudo. Aí você compra a máquina lá que faz picolé. Aí quando você vai comprar, é por produtividade. Aí ela fala, 2.000 picolé a hora. Aí a gente, vai produzir isso, vai produzir 2.000 horas, então show de bola. Aí você coloca lá na prática, a forma e demora para congelar, demora. Fala, mas o que está acontecendo? Aí vai ver, é óbvio. Um picolé tem 70 gramas, o produto tem 200. E a gente... Nossa, quando você diferente, é totalmente diferente, né? A carga térmica é muito maior. E outra, quando você está fazendo ali a fábrica de picolé, ela tem um tacho ali que a gente chama de... Como que é o nome? Sistema de agitação? Ou de agitação? Não, o tacho lá que gela. A tina. A tina. Tem a tina que deixa ele gelado a 0 graus. Mas quando entrar na máquina, você tem mais produtividade. Você não tem tanto trabalho para fazer essa troca de temperatura. Porque se o produto entrar Você entrega já a 0 graus, para ele congelar vai ser rapidinho. Depois de quanto tempo ele está pronto? A gente solta a cada 40 segundos uma forma hoje, né? Isso. A cada 40 segundos a gente está produzindo, são 60 unidades. A cada? 40 segundos. A cada 40 segundos. Isso. E daí vai para o congelamento. Não, ele já sai congelado. Ele já sai congelado. Tá. Lá no congelamento é só para armazenagem. Isso, na câmera fria você já vai direto para armazenamento. Só que voltando, concluindo a ideia que a gente estava apanhando lá. Sim. Então a gente pegava o líquido, jogava direto na máquina quente. E a máquina não rendia nada. Até conversar descobrir... com uma pessoa, eu falar, mas é claro, vocês têm que ter também uma tina. Que você vai lá, vai gelar, vai jogar na máquina já gelada e ela não vai sofrer tanto para congelar, vai congelar mais rápido. Sim. Então, é aquela coisa, tentativa e erro e apanhando de todas as formas. A embaladeira também, a época a gente apanhou para aprender. Então, assim, a gente vive, né? Tudo da empresa, todos os processos. A gente domina...
desde o maquinário, porque a gente foi obrigado a aprender tanto parte de manutenção, a gente sofreu muito com o técnico. Então, hoje, a gente sabe muito das operacional, máquinas. Administrativo, a Sim. venda, a distribuição. Tudo. Administrativo, você falou no início, né? Que a gente fazia tudo. Hoje, a parte tributária também, a gente domina. Cara, e assim, empreendedorismo é isso. Mas já tá com um time maior, né, de profissionais. Sim. Quase sim. 40, vocês falaram, né? Isso, Cerca mais de de 40, 45 Olha hoje lá. colaboradores diretos, né? Fora os indiretos. Indiretos, nossa, são Que bacana, incontáveis. que bacana. Então- 2 jovens empreendedores que tiveram aí o desejo de empreender, de fazer algo novo e revolucionar um mercado, trazendo uma novidade que tem feito sucesso, tem dado sabor e alegrado muitos jovens, enfim, muitos consumidores de bebidas que gostam dos drinks e tudo mais com gelos saborizados. Eu acredito que a experiência de vocês já... o know-how, né? Você trabalhou com o teu pai antes na empresa, você também no e-commerce, também oferecendo as consultorias. Isso deu sustentação para chegar a empreender. Porque embora não tenha sido um caminho fácil, Sim. mas vocês já sabiam qual era o caminho para trilhar também, né? Sim, pra gente acho que foi, igual eu falei, foi sempre de forma muito intuitiva, assim. A gente sempre em grandes discussões, em tempos de conversa, a gente foi achando os As caminhos. soluções. Nós Isso. somos solucionadores de problemas, né? Exato. Aí, algo que a gente não sabia, a gente procurava alguma empresa que podia passar esse conhecimento pra gente. A gente foi se aprimorando no mercado, igual ele falou, na questão tributária. Teve grandes estudos pra gente encontrar o melhor modelo. Cara, a gente respira negócio dia e noite. A gente só fala disso, fim de semana, dia. Meu pai também, como também é empresário, cara, Trocam a gente experiências. se junta. Isso. Meu pai, assim, também um grande mentor pra gente. Precisa trazê-lo aqui para participar também, compartilhar da história dele aqui no verdade. podcast. Então- Tá convidado, hein? Como é o nome dele? Ele é o Vic. Olá, senhor Vic, por favor. Está mais do que convidado, está convocado para participar aqui do podcast Mundo Empresarial. Soube, através do teu filho Nossa, aqui, esse tem história. que se destaca bastante no empreendedorismo aí, no ramo de atuação que escolheu para executar as atividades. Bom, mas vamos lá, por favor, Então, continue. aí a gente, assim, muito respira negócio dia e noite, né? Meus ídolos são empresários. Tem até a gente investe em outras coisas, né? Sou muito fã do Zé Hermílio de Moraes, o Antônio Hermílio de Moraes. E ele fala Grupo Votorantim? Grupo Votorantim, e tem uma carta dele que ele fez para os filhos antes de falecer, que ele fala exatamente de diversificação, né? Que você não pode apostar tudo em uma coisa só. Então, eu e o Walter, hoje a gente tem essa visão. A gente tem uma visão muito de longo prazo, né? Desde o início, tudo isso que a gente conseguiu fazer e construir foi visando muito longo prazo, protegendo o nosso caixa, porque... Graças a Deus, desde o início, foi uma empresa que sempre deu lucro, sempre deu um faturamento muito bom, uma empresa geradora de caixa muito, assim, forte, e isso nunca fez a nossa cabeça. Assim. A gente sempre teve como ponto principal crescer e ter ali o nosso salário. A gente está há 3 anos sem mexer no nosso Prolabore e não fazemos, desde então a gente não fez nenhuma distribuição de lucros. A gente vive só com o nosso Prolabore, tá com dinheiro ali e fala, vamos investir, ao invés da gente pegar financiamento, ou até hoje a gente não fez nenhum financiamento. Olha que legal. A gente pega todo... Porque aonde a gente quer chegar é muito maior. Não vamos deixar se distrair agora no início, a gente tem esse pacto. Não vamos se distrair. Não Isso é vamos legal. deixar fazer a nossa cabeça e pegar a grana que a gente está vendo ali, que muitas vezes está livre, né? Mas vamos injetar em outro negócio, vamos fazer outras coisas, porque onde a gente quer chegar é muito maior que isso. Então não vamos se distrair, vamos fazer um esforço. A gente é solteiro, não tem família para cuidar, então Agora é a hora. Existe essa flexibilidade, então vamos aproveitar esse momento que a gente está novo, né? E vamos investir visando no longo prazo. Então hoje a gente conseguiu entrar também, empreender num agronegócio. Nós temos uma fazenda de
de coco, com 5.200 pés no Maranhão, Que legal. próximo ali a Balsas. A gente pega uma parte desse capital também, com o nosso conhecimento ali de mercado financeiro, a gente aloca uma parte desse caixa no mercado. Agora a gente começou a entrar nesse mundo de cripto, né? Mas o nosso forte mesmo, a gente tem bastante em ações, né? Nessa parte do financeiro. Sim. E sempre procurando novas tendências, novos negócios que dá para agregar ao nosso. Exato. Né? A gente sempre tem a mentalidade em fortalecer o brand, né? A gente quer fortalecer a Ice Fruit. Então, outros tipos de produtos a gente pensa em fazer juntamente com a nossa empresa. Até marketing, que a gente... Para o nosso produto não funciona ficar rodando tráfego na internet, não funciona ficar fazendo criativo e nem copy, porque é um produto que demanda um brand muito forte. Ele tem que... A venda é muito corpo a corpo. Exato, ele não é só gerar atenção e retenção, ele tem que gerar uma experiência para o cliente. Sim. Então a gente está criando produtos para agregar com a Ice Fruit. Então daqui a pouquinho pode surgir no mercado aí novos negócios e novas experiências para o público com o nome da marca que não é gelo, entendeu? Sim. E nenhum produto físico. Bacana. Mas que agrega. Sim. Que agrega nessa experiência. Sem Exato. dúvida, sem dúvida. E como que a Ice Fruit se posiciona no mercado em relação à sustentabilidade, à responsabilidade ambiental? Então, hoje nossa produção é 100% limpa, ela não deixa nenhum resquício na natureza. Toda a embalagem hoje que é descartada, ela vai para reciclagem para o seu devido local. A gente estuda a energia solar. Hoje é até uma necessidade nossa. Exato. Né? A Legal. gente tem estudado esse modelo de energia, mas é isso aí. E com relação a... Você falou a marketing, né? Tem todo um trabalho que é feito... Exato. Que vocês estão começando agora, né? Sim. Mas de uma forma muito pontual, não é isso? Exato, é que até hoje a gente fazia só o básico, né? Que é igual eu falei, é ficar copy, anúncio, teste de copy, anúncio, rodar o tráfego ali que é o padrão. Instagram. Só que isso não fortalece uma marca em si. Se você pegar, pelo menos para mim, que é uma referência a Red Bull, que ela gasta, o que ela faz, o impacto que ela traz visual, a retenção, o amor que o público tem por ela. Sim. Tanto que ela não é só mais um produto em si, né? Ela já virou um time de futebol, enfim, ela já tem outros negócios que envolvidos a marca e são esse tipo de negócio que a gente pensa. Então, a gente nunca investiu pesado no marketing porque a gente não acredita em um marketing simples. A gente sempre acreditou num marketing que realmente gera uma experiência. Sim. Esse ano a gente tá desenvolvendo um projeto que até então a gente não pode falar muito. Conta. Somos curiosos. Mas que se der certo vai ter um impacto econômico grande e vai gerar bastante experiência para o público e vai devolver o carinho que a gente tem pro público, né? Porque vai ser diretamente pro público consumidor do nosso produto. Bacana, eu tô acessando até o site de vocês aqui, tô vendo, né, uma coisa que chamou bastante atenção. A divulgação, você que quer ser um revendedor da Ice Fruit. Sim. Em qualquer estado brasileiro. Como que faz? Quem é, de repente, você aí que se interessou pelo produto, pelo gelo saborizado para drinks, quer revender? Quero revender a Ice Fruit. Como que eu faço? Então, vai entrar no nosso Instagram ou no nosso site. Aí vai ter uma aba de WhatsApp que vai redirecionar para o nosso time do comercial. O comercial vai fazer algumas perguntas para ver se a pessoa tem estrutura para receber o produto, o armazenamento. Vai ter um pequeno treinamento ali de como abordar o cliente, dos principais diferenciais, do que a marca proporciona para o cliente, freezer de comodato, alguma ação de marketing como banner, copo, flag, enfim. E aí é simples, é rápido. Se a pessoa tiver o mínimo ali para receber o produto, ela consegue comprar e revender de uma forma muito simplificada.
Olha lá, então uma boa aí, se você quer ampliar suas vendas e vendendo algo revolucionário que está chegando com tudo nas baladas de São Paulo, em outros estados brasileiros, nas adegas e tudo mais. Se aí na sua adega ainda você não vende os gelos saborizados da Ice Fruit, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, né? Deixando de ganhar dinheiro, não é mesmo? É isso aí, tá deixando dinheiro na mesa. É verdade. Agora, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês dissessem pra gente como que vocês planejam, não, mas como que vocês veem a Ice Fruit daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, como que vocês projetam o futuro dessa empresa? A gente vislumbra um futuro aí, um produto bem consolidado no mercado, de fato 100% nacionalizado, em todas as redes, das principais redes de supermercados do país, e que todo lugar que a gente for, a gente saber que ali na esquina vai ter o nosso produto, um produto com um brand muito bom, onde uma empresa que seja de fato admirada na forma que ela é conduzida, né, em todos os aspectos. E é isso, a gente sonha bem grande, né? Exato. Eu acho que, resumidamente, é isso. A gente quer se tornar uma referência, não só como empresa, mas também como gestão, né? Como gestão, como pessoa, como empresário. A gente quer devolver um pouco do nosso conhecimento para o nosso público, que foi o que deu tudo pra gente. Então, se a gente puder ser admirado pelas pessoas e retribuir com conhecimento, pra gente é o mais importante. Muito bem, tá aí Clisman Rickert e também o Walter Castro participando aqui do podcast Mundo Empresarial, 2 jovens empreendedores com algo muito revolucionário, gelo saborizado para drinks Ice Fruit. Parabéns. Parabéns para vocês. Obrigado por receber a gente aqui com todo esse carinho, a estrutura de vocês aqui bem bacana. Foi um grande prazer mesmo. E de tudo, né? O pessoal que foi lá, a produção que foi filmar a empresa, que fez a entrevista com a gente. Cara, assim, vocês são 1000%. Obrigado. Verdade. Foi importante você falar sobre isso, que além de participar aqui do podcast Mundo Empresarial, eles gravaram para o nosso programa na televisão. Sim. E como que foi a experiência de ter a equipe de reportagem lá participando, conhecendo, filmando todas as instalações? Foi muito bacana, foi algo novo, né, pra gente. A gente não tá acostumado, a gente não é ativo em redes sociais, parar em televisão ainda? Podcast, enfim, pra gente é algo novo. Mas foi algo bacana, foi algo leve. Falar sobre algo que a gente vive há 6 anos acaba se tornando fácil, porque pra gente é muito repetitivo, né? A gente faz isso todo dia, né? Todo dia. Toda hora. Então, foi algo novo, mas foi bem bacana. E é muito importante, Sim. porque aqui se encontram grandes empresários, grandes e pequenos, mas gente que faz acontecer, gente que está empenhada em empreender nesse Brasil e com muito talento. E se vocês estão aqui no podcast, no programa, sinal que vocês têm uma história muito bonita já construída e um caminho belíssimo aí pela frente também. Amém. Esperamos aí voltar mais vezes com novos empreendimentos. Por favor. Novos sucessos aí. Exato. Voltem sim, vai ser um prazer recebê-los aqui e vamos ouvir falar muito ainda e muito mais, né, da Ice Fruit e dos gelos saborizados. Parabéns, obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado. E você que esteve ligado, acompanhando o podcast Mundo Empresarial até aqui, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela companhia. Se ainda não curtiu, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe dessa grande família que cresce cada vez mais de 130 mil inscritos aqui em nosso canal no YouTube, tá bom? Muito obrigado. Lembrando mais uma vez, podcast Mundo Empresarial está de volta no próximo episódio, sempre segunda, quarta e sexta-feira, às 8h08 da noite. Um abraço. Muito obrigado, Croacia e companhia, pela parceria também, pelo patrocínio aqui no nosso podcast e até a próxima.